Muito bem, pessoal, tudo na paz. Estamos aqui para transmitir um pouco, né, que a gente teve a oportunidade de partilhar sobre o decreto ad gentes, né? Então, esse decreto, né, que é um dos frutos do Vaticano II, tem a missão, né, de trazer para a gente um pouco sobre a missão da igreja, né, a atividade missionária da igreja. Então, eu e Maia vamos partilhar aqui um pouco com vocês sobre o que a Digentes veio iluminar. Então, assim, né, a palavra-chave é missão, né, e já no proêmio, né, no preâmbulo desse decreto, ele já traz para a gente que a igreja tem como missão fundamental a evangelização. Então é importante a gente entender também o contexto, né, qual vai nascendo esse decreto. Então a gente sabe que o Vaticano II, como o próprio Papa João XXIII disse, né, na ocasião, era o momento de abrir as janelas para entrar um ar fresco, para a igreja poder deixar se iluminar e ao mesmo tempo dialogar com o mundo e com a realidade, né? Então, assim, a própria palavra missão, ela foi revista, né? O paradigma missionário, digamos assim, foi revisitado, né, no seu mais íntimo conceito, porque até então, quando se falava em missão na igreja, a gente observa a igreja antes do Vaticano II, como é que era o estilo, né, de missão. E a partir então do Vaticano II, a gente observa que a Adigentes, ela literalmente abre as portas da missão, porque ela coloca a evangelização no cerne da missão da igreja, ou seja, seu papel principal vem a ser esse, e muito forte também, né, e muito oportuno nesse gesto de abrir as portas da igreja, quando coloca a própria missão como uma responsabilidade compartilhada por todos aqueles que congregam, né, por todos aqueles que fazem parte, são batizados e professam a fé católica. Né? Então, a igreja ela é sal da terra e luz do mundo, como já disse, né, o próprio Jesus Cristo. Ela é enviada pelo Cristo como sacramento da salvação. Isso a gente vai nos falar. Né? E ela deve alcançar todos os homens através da pregação e da celebração dos sacramentos, que são esses momentos, né, especiais da graça de Deus se manifestando no meio do seu povo. Né? Então, se a gente puder condensar, que essa é a nossa missão aqui nessa partilha com vocês, nesse seminário, né, a palavra-chave, né, seria missão, e uma frase assim que pudesse nos nortear sobre o que diz a Digentes é que somos batizados e somos exortados a ser discípulos e missionários. Né? E o que é que fala, por exemplo, a Digentes? Olha que beleza. A igreja deve exortar todos os batizados a viverem um testemunho cristão inseridos nas suas mais distintas realidades, contextos e agrupamentos sociais. Então, iluminados pelos ensinamentos de Cristo Jesus, vivam todos nós batizados, vivam e preguem a caridade, a alegria e o respeito, ensinando a todas as riquezas que Deus nos outorgou, a fim de que se convertam e adiram ao Evangelho de todo o coração. Então, é muito bonito e ao mesmo tempo é peculiar essa última parte, quando ele fala de todo o coração, porque ele nos coloca a missão de anunciar o Evangelho, que o Evangelho possa ser tocado, que as pessoas possam se sentir tocadas, iluminadas, e que seja uma adesão de coração, não uma adesão barganhada. Né? Então, ele inclusive coloca isso, né? Que seja uma adesão legítima, pura e que venha do mais íntimo coração dos batizados. Então essa imagem ela retrata, né, um pouco dessa dinâmica onde estamos todos no mesmo barco, né, iluminados pela sabedoria de Deus,
fundamentados na palavra de Jesus Cristo, a gente vai caminhando e avançando juntos, né? Como uma grande família, e assim anunciando essa palavra, desejando ao outro a alegria de fazer parte dessa família, convidando ele então a conhecer esse Jesus Cristo, sua história, seus ensinamentos, e a viver também na vida deles. Bom, pessoal, nós vamos agora discorrer um pouco sobre as orientações desse decreto às igrejas particulares, com ênfase à igreja jovem, né? Os missionários, a organização da atividade missionária e a cooperação. A igreja particular, pela obrigação que tem de representar o mais perfeitamente possível a igreja universal, deve ter consciência que foi também enviada aos habitantes do mesmo território que não creem em Cristo, a fim de ser, pelo testemunho da vida de cada um dos fiéis e da comunidade, um sinal a mostrar-lhes Cristo. Podemos dizer que uma igreja jovem consegue caminhar com suas próprias pernas quando a Assembleia dos Fiéis, enraizada na vida social e adaptada à cultura local, goza de uma estabilidade e firmeza, pois já os ministérios e instituições necessárias para viver e desenvolver a vida do povo de Deus, sob a orientação do próprio bispo. A ação missionária, por sua vez, deve ter consciência que foi também enviada aos habitantes do mesmo território que não creem em Cristo. Os bispos devem chamar para suas dioceses ou receber de boa vontade os missionários de que a Sé Apostólica puder dispor para essa finalidade. A igreja não está verdadeiramente, nem vive plenamente, nem é sinal perfeito de Cristo entre os homens, se, com a hierarquia, não existe trabalho a um laicado autêntico. As igrejas jovens, enraizadas em Cristo e construídas sob o fundamento dos apóstolos, assumem por um maravilhoso intercâmbio todas as riquezas das nações que foram dadas a Cristo em herança. Ou seja, essa igreja particular, essa igreja jovem, né, ela também é uma igreja una, né, porque ela absorve todo esse conteúdo, né, de outras igrejas, de outras partes. Então, passa na unidade a ser universal, né? As tradições particulares e qualidades próprias de cada nação serão assumidas na unidade católica. Enviados pela legítima autoridade, partem movidos pela fé e obediência para junto dos que estão longe de Cristo. Sem transigir com a carne e o sangue, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 16, todo ele se entregue à obra do Evangelho. Os que forem enviados aos diversos povos como bons ministros de Cristo, devem ser alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina. A evangelização dificilmente pode ser conseguida pelos indivíduos isolados. Daí a importância e necessidade dos institutos missionários. Ou seja, a evangelização é uma obra coletiva. Daí a necessidade e a importância desses institutos, onde congregam a diversidade na unidade. Muitas vezes a Santa Sé confiou a sua evangelização a esses institutos, vastos territórios. Para melhor coordenação, o bispo deve, na medida do possível,
criar ou ter o seu conselho pastoral. Procure ainda que a ação apostólica não se limite aos convertidos, mas que os operários e os subsídios se destinem equitativamente à evangelização dos não cristãos. Por fim, o Concílio exorta todos a uma profunda renovação interior, para que tomem viva consciência das próprias responsabilidades na difusão do Evangelho. Todos os fiéis estão obrigados, por dever, a colaborar no crescimento e na expansão do seu corpo, para levar a atingir o quanto antes a sua plenitude. Bom, meus irmãos, estas eram essas nossas breves considerações, de forma bem resumida, né, com relação a esse decreto. E aqui a gente já, eu acho que a gente se despede, e desde já pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, e desejando a todos um Feliz Natal, né, desde já, e que Deus nos abençoe e nos abençoe a todos. Bom, vamos facultar aqui a palavra do colega Jorge, né? Não sei se ainda o nosso tempinho aí já está se esgotando, mas para as considerações finais. Finalizando, né? Isso que você falou, essa passagem de Isaías, ela nos coloca, né, nessa reflexão sobre o nosso papel missionário, né? E essa imagem também nos ajuda a refletir sobre a nossa missão nas nossas realidades, né? Nas nossas línguas, nos nossos contextos, cada um com seus desafios, mas ao mesmo tempo, né, num mesmo sentimento, né? O sentimento da esperança no Cristo ressuscitado, que enquanto a gente está nessa caminhada, a gente está aqui numa luta, né, pela fraternidade, pela justiça e vivendo a caridade. Então é isso. Obrigado pela atenção, agradecemos. Um abraço e fique com Deus.